vocês terem uma noção, rapidamente aqui. Por exemplo, o Emily Smith. O Emily Smith já falava dessas civilizações subaquáticas. O próprio David Adair, da Ptolemeu, onde se lembra o David Adair? David Adair, que trabalhou na NASA, que foi subalterno do Arthur Rudolph, e ele que projetou, né, a Ptolemeu, ele que era engenheiro aeroespacial, cientista da NASA, ele teve também contato com seres subaquáticos. Bem interessante. Emily Smith, uma pessoa que trabalhava em organizações secretas do Exército dos Estados Unidos, na base de Kirtland, Estados Unidos, revelou informações chocantes sobre alienígenas como raças subaquáticas de origem extraterrestre. Bem interessante. Aqui, meus amigos, olha só que impressionante. Impressionante. Acho aqui o Emily Smith, a foto dele. Acho que deveria falar sobre planetas aquáticos habitados por alienígenas. Você sabe, todo mundo pensa que os alienígenas só aparecem em filmes, mas não é o caso. Na Terra temos criaturas que vivem na água e vêm de planetas aquáticos. Esses tipos de criaturas vêm de agrupamentos de 7, e nós os chamamos de aquafarianos, e um dos primeiros alienígenas a viver na água. Eles não necessariamente têm que viver na água, mas seu planeta é composto de 98% de água. Os pedianos. Isso aqui é uma figura que representa os pedianos, que foi denunciado pelo David Adair, que residem no Oceano Pacífico. Tá? Seriam esses seres aqui. Segundo David Adair, eles residem no Oceano Pacífico, e eles utilizam, são seres muito elevados, com características que se assemelham bastante às lendas da sereia, né, bem interessante, né, principalmente com o dorso, que é, é humano, e o restante é como se fosse um peixe, em forma de golfinho, uma forma bastante peculiar. Esses seres usam a própria água como tecnologia. Então, eles criam uma espécie de bolha d'água, segundo David Adair, tecnológica, e eles podem supostamente viajar pelo espaço utilizando a própria tecnologia da água e da sua consciência. É bem interessante, muito legal isso aqui. Emily Smith, existem muitos tipos de alienígenas que vivem no ambiente aquático. Alguns se parecem com peixe-boi, alguns parecem com golfinhos, e alguns até mesmo têm formato de cintura para baixo, para se parecer com escamas. E tem nadadeiras nas bordas externas, mas do peito para cima eles parecem bastante humanos. Isso é impressionante, meus amigos, porque isso está sendo falado abertamente. Então, um almirante aposentado dos Estados Unidos está, de fato, confirmando essas alegações de denunciantes antigos. Isso é sensacional. Eu acho que pode ser de onde vêm as sereias. Acho que, historicamente, os tempos em que os marinheiros viram essas criaturas provavelmente se originaram neste planeta. Aí que surgiu a lenda das sereias. Há muitas cidades subaquáticas que as pessoas encontraram, mas o governo não quer que as pessoas saibam que elas estão localizadas lá. Não porque elas estivessem submersas na água, mas porque é onde eles realmente viviam, as cidades sob o oceano. É também prova o fato que esses alienígenas viveram aqui em uma época, eles floresceram, se desenvolveram. Aqui, meus amigos, isso aqui é um fato bem interessante. Mapa da América de 1562 retrata uma sereia com um OVNI. Então, já em 1500, no século XVI, meus amigos, eles já associavam o fenômeno OVNI com as sereias. Então, eles já entendiam que disco voador e sereia estavam associados. Por quê? Porque esses seres detêm tecnologia avançada e antigravidade. E os antigos já sabiam disso. Isso é incrível. Essa foto aqui, esse mapa, é de 1562. Olha que incrível isso aqui. Realmente maravilhoso. Impressionante. Que dá para ver nitidamente uma sereia, né, com um disco voador na mão. Mas isso não é de agora, meus amigos, é do século XVI. Do século XVI. Mais de 450 anos atrás. 1562. Impressionante, no mínimo. Até o homem primitivo deixou relatos em cavernas de sua convivência,
que parece não ter sido das melhores, com sereias. Interessante, aqui mostra, meus amigos, uma suposta batalha entre os humanos da superfície e os seres subaquáticos. Bem interessante. Incrível isso aqui. Por exemplo, na história, existem evidências, inúmeras evidências históricas que esses seres existem de verdade. Cristóvão Colombo escreveu em seu diário de bordo que viu uma sereia perto do Haiti em 1493. Isso mesmo, 1493, Cristóvão Colombo. Richard Inborn relatou oficialmente ter visto uma sereia em umas viagens para a Nova Escócia, em 1610. A tripulação de Henry Hudson relatou oficialmente ter visto uma sereia em 1608, numa viagem pelos mares árticos. Richard Whitborn relatou ter visto uma sereia próxima à beira da Baía de Santa John, na Nova Escócia, Estados Unidos, em 1620. John Smith, navegando nas Índias Ocidentais em 1614, conta um relato que viu uma sereia. Ele também é conhecido por seu romance como Pocahontas. Ele é autor de Pocahontas, da Disney. Quando do desembarque dos colonizadores, onde hoje é o estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Em 1728, o governador da ilha de Molucas, hoje Indonésia, atual Indonésia, o Meher van der Stel, conta que havia visto um animal semelhante a uma sereia na costa de Bornéu, medindo aproximadamente 1,50 m. No século XVI, um italiano descreveu e desenhou anatomia e considerou ser um ser humano anormal. Presta atenção na anatomia. Isso aqui, esse desenho, meus amigos, é do século XVI, tá? Por volta de 1500. É impressionante isso aqui. Olha só isso aqui. Olha só isso, meus amigos. Olha aí que impressionante. Aqui, nadadeiras, elvas, incrível, impressionante, sensacional. Aqui o David Adair, que foi entrevistado pelo Emily Smith, e ele fala, no Oceano Pacífico, ele afirma com todas as letras, habitam seres com essa característica aqui, que seriam denominados pedianos. O Dr. Richard Sauder, do seu livro Bases Subaquáticas e Metro, denuncia que a Marinha dos Estados Unidos já conhece esses seres e essas bases, e a localização exata dessas bases. O documento admite a existência de bases submarinas desconhecidas, assim como planos concretos de instalações da Marinha Subaquática. Poderia a Aliança estar trabalhando com os pedianos? É uma ótima pergunta. Ou com algum desses seres? Provavelmente. Tanto é verdade que o próprio JP e os Chapéus Brancos estiveram em uma dessas instalações, aonde receberam tecnologias. Interessante. Aqui, meus amigos, mais imagens de seres subaquáticos. Realmente maravilhoso, maravilhoso esse tópico. Maravilhoso de verdade.